Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Joel capítulo 2, verso 12 e 13 e versos 18 e 19. Você pode acompanhar a leitura através dos nossos projetores, sua Bíblia digital ou sua Bíblia impressa. Importante é você participar da leitura do texto. Amados, eu quero falar sobre 3 presentes de Deus para as nossas vidas. Às vezes presentes que nós não damos importância, mas essas 3 coisas podem mudar a sua vida hoje aqui. Nós vamos iniciar a leitura com o profeta Joel, trazendo uma exortação ao povo de Israel. E em seguida, após a exortação, Deus então faz a promessa. Lembrando que o povo de Deus não estava muito certo com Deus. Estava andando meio fora do caminho. E Deus então vem através do profeta Joel e traz o povo de novo para o centro da vontade dele. Então a palavra do Senhor diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Amém, irmãos? Vou pedir para que os queridos lá retornem ao versículo 12. E eu vou compartilhando algumas coisas em cima dos versículos aqui. Amados, a palavra de Deus para o seu povo através do profeta era a seguinte: o que Deus estava falando para eles era: parem de encenação. Parem de se mostrar que vocês são uma coisa, quando eu sei que vocês não são. O povo, irmãos, na frente das pessoas, às vezes mostravam uma certa religiosidade, mas fora disso, viviam trazendo muitas vezes escândalo para o povo de Deus. Então Deus estava falando: olha, vocês parem de me adorarem somente com os seus lábios. Vocês parem de me adorar com os seus rituais. Vocês parem de fazer as coisas para chamar a atenção em público. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês e não as vestes de vocês. Por que, irmãos, Deus estava falando isso com o povo? Porque no Antigo Testamento, irmãos, quando um chefe de família, quando um pai, ele recebia uma notícia ruim, ele recebia uma notícia de desgraça, quando ele ficava sabendo que o povo de Deus
havia sido atacado, havia sido destruído pelo inimigo. Aquilo causava uma indignação. Cadê o pai dessa criança aqui? Então, amados, isso causava uma indignação naquele chefe de família. E ele, como um sinal de humilhação, ele rasgava a veste dele. Ele pegava cinza do chão, ele jogava cinzas sobre a sua cabeça. Amados, e assim ele se humilhava perante o Senhor. Ele orava, ele jejuava, ele buscava a presença do Senhor. Então, amados, isso era algo sincero diante de Deus. Só que isso foi perdendo o sentido ao longo dos anos. Amados, e as pessoas, elas começaram a fazer o quê? A rasgar as suas vestes simplesmente como um ritual, achando que Deus iria resolver os seus problemas, mas o seu coração ainda continuava preso, continuava cativo. Então Deus exorta o seu povo, irmãos, dizendo para eles: voltem-se para mim, eu estou preparado para receber vocês novamente. Eu quero ter vocês junto comigo. Eu quero ser o vosso Deus, eu quero ser o vosso Pai. Então, amados, Deus nos orienta a nós rasgarmos o nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós só rasgamos as vestes, mas o nosso coração está sujo, está duro, está impuro. E não tem como Deus nos abençoar por causa dessas coisas, irmãos. Então, o profeta aqui traz essa mensagem para o povo, e o povo, irmãos, compreende, então, que havia uma necessidade deles voltarem o coração deles novamente para Deus, irmãos. Assim como nós, hoje, devemos ter o nosso coração voltado para Jesus. Amados, isso é um sinal de conversão, porque tem muita gente, irmãos, que não é convertido. Ele é simpatizante, ele vem na igreja porque ele gosta do nosso estilo de culto, ele gosta do estilo de adoração, ele gosta às vezes da palavra, o estilo de palavra que é ministrada aqui, mas ele não é convertido verdadeiramente. Então, amados, o que Jesus quer nessa noite é corações convertidos a Ele, é pessoas que se arrependem da sua velha maneira de viver, que deixem de lado as coisas erradas e passam a viver o novo do Senhor. Amados, no verso 18 e 19, Deus traz então 3 promessas na vida desse povo, irmãos, 3 promessas verdadeiras para um verdadeiro convertido, irmãos. Se você, amados, é um convertido de verdade, eu quero dizer que essas 3 promessas, elas estão liberadas sobre a tua vida nessa noite, e só cabe a você agora acessar essas promessas em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a primeira promessa que nós vemos neste texto aqui, Deus falando com o povo, no verso 19, amados, é que Deus iria suprir eles enviando trigo. Então entendam uma coisa, por causa da desobediência que eles estavam vivendo, havia escassez de alimentos. Então, o que era essencial para a sobrevivência de um ser humano naqueles dias, havia se tornado objeto de grande valor. E nós, amados, somos testemunhas vivas, que quando o povo se afasta, Deus tira a mão. Mas quando o povo se achega a Deus, Deus estende a mão. Mas não é que Ele tira a mão porque Ele não nos ama. É que às vezes nós precisamos aprender através da dor. Porque desde quando eu me converti,
eu sempre escuto uma frase que diz assim: se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Então, amados, inteligente é quem vem pelo amor, sem precisar passar pela dor. Então, a primeira promessa que Deus faz: eu vou enviar trigo para vocês. Irmãos, trigo era essencial. Os judeus não tinham nenhuma forma de se alimentar se não fosse através do trigo. Irmãos, Deus promete então enviar o trigo para eles ali, conforme está escrito aqui no verso 19. Eu vos envio o trigo. E o trigo na Bíblia é símbolo do que, irmãos? Diga assim: símbolo de provisão. Olha o que Deus está prometendo, se o seu coração for dele, que Ele vai trazer provisão na sua vida. Mas Ele não está dizendo que vai trazer provisão só numa área, porque eu entendo que quando Deus fala de provisão, é em todas as áreas das nossas vidas. Então eu vou enviar o trigo para vocês, eu vou trazer a provisão para vocês. Se você se converter ao Senhor de todo o seu coração e rasgar as suas vestes, Deus lhe faz a seguinte promessa: eu vou prover todas as suas necessidades. Amados, no deserto, quando o povo estava peregrinando no deserto por 40 anos, Deus não deixou faltar nada para eles ali. Eles falavam para Deus: nós gostaríamos de comer pão. Deus mandava o maná do céu. Eles falavam para Deus: nós gostaríamos de comer carne. Deus mandava as cordonices para eles comerem. Eles falavam no deserto: temos sede. Deus mandava a rocha expelir água para eles matarem a sede. Eles falavam assim: Deus, a minha roupa vai se desgastar no deserto. Deus falava: não se preocupe, ela vai ser novinha todos os dias no seu corpo. Irmãos, 40 anos usando a mesma roupa, ela não rasgava, ela não estragava, ela não fedia, porque Deus conservava. O Deus da provisão estava ali com eles. Irmãos, eles caminharam no deserto por 40 anos e as sandálias permaneceram intactas nos seus pés. Irmãos, o Deus da provisão, amados, por amor àquele povo, vendo, amados, o calor excessivo do dia no deserto, porque, irmãos, a gente sabe que deserto durante o dia é acima dos 50 graus, o deserto à noite cai, irmãos, para baixo de zero a temperatura, é os extremos, de dia um calor que mata, à noite um frio que mata. O Deus provedor disse o quê? Enviarei junto com vocês uma nuvem que será um verdadeiro ar-condicionado para vocês no deserto. Essa nuvem vai proteger vocês durante o dia. O sol escaldante não vai judiar de vocês e nem vai matar vocês. Mas Deus, e à noite que é frio, essa nuvem aí vai acabar matando nós de vez. Fica tranquilo, eu vou mandar uma coluna de fogo para ela ser uma lareira para vocês na noite do deserto. O Deus da provisão, irmãos, nunca abandonou o povo quando se voltava para Ele. E o nosso Deus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele continuará sendo o mesmo eternamente. Aquilo que Deus prometeu no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje, para a honra e a glória do Teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus protegeu esse povo e supriu. O salmista afirma, irmãos, no Salmo 37, 25, já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Jesus, irmãos, por outro lado, Jesus ele fez a seguinte promessa, que está ali em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão
acrescentadas. O que eram essas demais coisas? O que é que nós buscamos hoje em dia? Estar bem vestido, nos alimentarmos dignamente, procuramos ter um abrigo para a nossa família, para a nossa casa. Então, irmãos, Jesus mudou as palavras aqui, mas o sentido é o mesmo do que Deus estava prometendo lá no livro de Joel para o seu povo. Agora Jesus, irmãos, lá atrás, Deus estava prometendo só para os judeus. Aqui Jesus está prometendo para todos, independente de serem judeus ou não. Reconheceu Ele como Messias, reconheceu Ele como Senhor, como Salvador, buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Ó irmão, não precisa se preocupar em buscar mais nada, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Você acha que Jesus, irmãos, vai se deixar passar por mentiroso? 2000 anos após a sua morte, a sua ressurreição. Jesus, ele tem uma imagem a conservar, irmãos. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz. Se ele está falando que vai suprir, amados, ele vai suprir em nome de Jesus. Então creia, amados, que há trigo em abundância para a sua vida. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem tem fome, venha até mim e coma deste pão. Jesus disse também: eu sou a água viva que desceu do céu. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então, irmãos, nós temos um Deus provedor nas nossas vidas. Segunda promessa que eu quero compartilhar, e vou repetir aqui, são promessas que estão disponíveis para você hoje aqui. Só basta você acessar e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Segunda promessa: estou enviando para vocês vinho novo. Aí, já teve irmão aí que deu glória a Deus. Vinho novo. Irmãos, o que significa vinho novo? Deus está nos prometendo que Ele vai nos dar uma alegria que ninguém pode nos dar. Porque muitas vezes nós procuramos a felicidade em muitos lugares que elas não estão. Procuramos a alegria muitas vezes em lugares em que ela não está. Então Deus diz assim: eu vos envio vinho novo. O vinho na Bíblia, irmãos, é símbolo de alegria. Então entenda isso: se você se converter ao Senhor de todo o seu coração e rasgar as suas vestes, Deus lhe faz a seguinte promessa: eu vou colocar uma festa no seu coração, independente do que você passa, independente do que você vive, eu vou colocar festa, alegria no seu coração. Porque, irmãos, na presença de Deus, a tristeza tem que saltar de alegria. A tristeza tem que dar lugar à alegria, irmãos. Na vida, irmãos, nós enfrentamos muitos momentos de tristeza,
dor, sofrimento, mas isso nunca será uma constante na vida daquele que de verdade converteu o seu coração a Jesus. A alegria é a marca registrada do povo de Deus. Ninguém pode resistir à alegria, irmãos, que está estampada na face dos filhos de Deus, irmãos. A palavra do Senhor, ali em Atos 16, verso 23 ao 25, vai dizer algo a respeito de Paulo e Silas, que nós estamos cansados de ouvir a história de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas, num lugar nojento, preso num lugar nojento, um lugar que fluía esgoto, que ratos andavam sobre a pele dos prisioneiros, estavam ali trancafiados com os pés, estavam ali presos com as mãos. A Bíblia diz que já era quase meia-noite, irmãos, ninguém dormia naquele lugar, era um lugar de assombro, era um lugar de tormenta. Mas, irmãos, quando a alegria está no coração do povo de Deus, não tem jeito, ele pode estar no pior lugar, se ele levantar a sua voz a Deus, o ambiente muda completamente em nome de Jesus. E aqui vai dizer, irmãos, em Atos 16, 23, 24 e 25, depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido esta ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Paulo e Silas não tinham motivo nenhum para louvar ao Senhor. Talvez eles tinham motivo para orar, mas não alegria suficiente para louvar e adorar ao Senhor. Mas sabe o que eles fizeram, irmãos? Cada pregador cria a sua história, né? Cada pregador fala que eles cantaram uma música. Eu não sei qual foi a música que eles cantaram ali. Mas será que foi aquela música do nosso falecido irmão Lázaro, que dizia assim: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança do Mestre. Vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, caminho é do Mestre, herança. Há tempo eu entreguei o barco do meu ser, peguei, mais o cais, só eu e dele agora. Minha vida é do Mestre, oh Lorde, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Oh, glória a Deus, aleluia. Alegria do Espírito Santo.
A alegria do Espírito Santo, irmãos, foi prometida a nós. Já que nós temos só algumas horas de vida, vamos tirar essas horas para adorar o Senhor. Neemias 8:10 diz assim: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é dia de consagração ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois há morrer. Não vai faltar. Vai ter todos os dias. Envio sobre vocês a promessa do óleo. O óleo na Bíblia, irmãos, é símbolo da unção. O óleo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, irmãos. Se você se converter ao Senhor de todo o seu coração, rasgar as suas vestes ao Senhor, Deus lhe faz a seguinte promessa: eu prometo que vocês receberão a unção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Isaías profetizou um dia que a unção ela despedaçaria todo jugo que estivesse sobre nós. Para que nós precisamos da unção de Deus? Para que todo jugo do diabo seja quebrado nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Unção, irmãos, é igual a capacitação. Isso fica claro quando o profeta Isaías diz o seguinte, amados, ali no capítulo 61, verso 1 e verso 2, ele fazendo uma menção a respeito de Jesus Cristo, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de corações abatidos e a proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Irmãos, nós temos à nossa disposição trigo, alegria e unção do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, tem unção nas tuas mãos, tem unção para você profetizar, tem unção para você estender as suas mãos e abençoar, tem unção em tudo, irmãos, que você profetizar. Você é ungido do Senhor, você é ungida do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, viva esse momento de unção, viva esse momento, amados, de alegria, viva este momento, irmãos, de fartura na sua vida, viva essa realidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Jesus amado, a unção, irmãos, ela despedaça o coração e nos transforma em servos. A gente vem na igreja, irmãos, para cultuar, nos alegrar, e o Espírito Santo está nos ungindo. A unção está sobre nós. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente até desacredita dessas coisas. Às vezes a gente já viveu tantas coisas dentro da igreja, que às vezes a gente até desacredita. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ter fé é acreditar quando o nosso eu diz que não é verdade. Porque muitas vezes a nossa alma, irmãos, ela quer nos fazer crer que não vai acontecer. Mas fé é isso. O que é fé, pastor? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam.
a unção está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmãos, não precisa de muito, ele precisa de uma vida vazia, para ele enchê-la e transbordá-la em nome de Jesus. Então toma posse dessa palavra, guarda isso no seu coração. Deus me prometeu nesta noite trigo, Deus me prometeu nesta noite vinho novo, Deus me prometeu nesta noite azeite, óleo. Eu tomo posse dessas coisas em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O crente que não tem unção, o crente que não tem alegria, o crente, amados, que não tem o trigo, que é a palavra de Deus, irmãos, como que ele vai viver uma vida abençoada nessa terra? Isso é para todo crente, é no mínimo isso que Deus nos dá. Então desfrute das bênçãos de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então dá um amém aí, misturado com glória a Deus e aleluia em nome de Jesus. Vocês disseram amém. Sabe o que significa amém? Assim seja. Então agora cabe a você acessar os céus e tomar posse das suas promessas em nome do Senhor Jesus. Quero chamar o pessoal do louvor aqui em nome de Jesus. Aleluia. Quero pedir que a igreja se coloque de pé. E eu quero que você ore nesse momento, amados, dizendo para Deus que você toma posse dessas 3 bênçãos que o Senhor determinou sobre a sua vida nessa noite. Pai, eu oro pela igreja. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos, Senhor, venham tomar posse da tua palavra, porque não adianta nada, Senhor, nós ouvirmos e não vivermos a tua palavra, porque Jesus disse que nós somos semelhantes à onda do mar, se nós ouvirmos e não vivermos. Então, Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude, Senhor, quando a nossa fé está abalada. Nos ajude, Senhor, quando nosso coração está ferido e machucado. Nos ajude, Senhor, a olhar somente para Ti e não para os problemas que enfrentamos, porque o Senhor é maior do que tudo isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, a vivermos as Tuas promessas. Nos ensina, Pai, a tomarmos posse delas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que a Tua manifestação seja sobre a vida de todos aqui nessa noite. Pai, que todos sejam tocados, que todos sejam, Senhor, abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, vai agora, Espírito Santo, vai, Tu és presenteador, Tu és galardoador, vai abençoando o Teu povo. Vai abençoando, abençoando, abençoando.